Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Gaúcho desmonta o time no segundo tempo e olha, por pouco ele não perde essa vitória em Caxias do Sul sobre o Juventude. O primeiro tempo maravilhoso, dois tempos muito distintos, as escolhas do treinador e muitas preocupações. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Grêmio é 100% no Campeonato Gaúcho, venceu todas as partidas até aqui, essa é a parte boa a ser comemorada, 8 pontos na frente do arquirrival, porém, a jornada em Caxias do Sul, nessa vitória do Grêmio por 3-2 sobre o Juventude, ela remonta aos piores momentos de Renato no comando técnico do Tricolor e flerta com alguns dos piores momentos do Grêmio nos últimos anos, que teve muita desorganização, trocas mal feitas, time apático e uma dissonância, uma divergência entre dois tempos que beirou o absurdo. O Grêmio no primeiro tempo domina o Juventude, constrói 3-0, com 9 minutos estava 2-0 e parecia que aplicaria uma goleada histórica sobre um rival, de certa forma tradicional, aqui no futebol gaúcho, com jogadores atuando bem, Carbajo dando as cartas no meio, Bitelo, como sempre, sendo um jogador muito efetivo do meio para frente, Reinaldo fazendo gol, que dá confiança para ele, né? Ele que começou a temporada tão contestado assim no Grêmio, num gol bem ao seu estilo, a bola sobra, ele avançando, pisando na área, chutando cruzado. Cara, tava tudo dando certo. O Renato Gaúcho tinha a ausência do Ferreirinha e optou pelo Gabriel Silva, dando sequência para o menino, interessante também, atuando pelo lado esquerdo, ele participa do segundo gol, porque ele faz um lançamento entre linhas para o Bitelo, que sofre a falta, na sequência a bola sobra para o Reinaldo, Bruno Alves fazendo gol, zagueiro artilheiro, aquela coisa toda, Kahneman jogando muita bola, o Fábio apoiando pela direita, o Cristaldo aparecendo, o Soares de certa forma participa também do gol do Bruno Alves. Cara, tava tudo bem, tava tudo lindo, tava tudo dentro dos conformes, diante de algumas dúvidas que a gente entende que o Renato ainda possa ter, de um time que está em construção, mas que obviamente mostra sua valência, sua competência, a sua qualidade dentro de elenco, com algumas peças que vão sendo modificadas. Cara, tava tudo legal. Veio um intervalo e a hecatombe acontece. Do outro lado, o Celso Juarez Roth, um técnico que a gente conhece muito bem, conhecido por ser um retranqueiro de marca maior. O que ele faz? Ele percebe que o Alan Ruschel estava sofrendo muito pelo lado esquerdo defensivo do Juventude e faz uma troca, com outras duas também, para tentar reconduzir o Juventude dentro do seu meio campo e voltar para o jogo, de alguma forma, para evitar uma goleada histórica, aquela coisa toda. E ele quase empata o jogo. Por outro lado, o Renato opta por duas alterações. Ele tira o Bitelo e coloca o Everton Galdino. O Bitelo está fazendo aquele centro-direito ali, né? Ele está sendo aquele meia-direita, aquele cara mais aberto pelo lado direito, mas que faz o centro também. O Cristaldo é mais um meia articulador. Não é a função prioritária do Bitelo, mas ele tem atuado bem por ali. Quando entra o Galdino, muda a característica. Você não tem um velocista por aquele lado, mas você tem um jogador de uma certa qualidade técnica, que corta por dentro, faz o arremate e é um jogador muito mais ofensivo. O que o Bitelo acrescenta que o Galdino ou o Gustavinho ou qualquer outro jogador ali no canto direito não acrescentam? O Bitelo é um marcador por ser um volante de origem, então ele ocupa mais espaços, ele é um box-to-box, ele é um todo-campista, ele faz também a marcação, ele recompõe, coisa que esses atacantes não fazem. Pois bem, além do Galdino entrar na vaga do Bitelo, o Tassiano entra na lateral direita. E aí o Tassiano, não é que ele vá mal de lateral, ele realmente cumpre a função como em quase todas as funções que ele exerce no Grêmio. O grande problema é o que o Tassiano simboliza. O Tassiano simboliza algo enraizado ainda no Renato, de se apegar a velhos paradigmas, a velhos nomes e entender que esses caras podem dar a resposta. Muitas vezes contrariando a voz do torcedor ou da imprensa, porque o Renato tem digamos, essa maneira centralizadora de ser e de achar que o torcedor não pode criticar determinados jogadores do grupo do Grêmio. E ele falou muito sobre isso na coletiva. Não tem essa história de que a torcida não gosta de tal jogador, a torcida gosta do grupo do Grêmio. Não, Renato.
A torcida contesta alguns jogadores desse elenco do Grêmio, inclusive as suas decisões. Muitos torcedores contestam, inclusive, as suas decisões. E quando ele coloca o Tassiano, e depois ele opta pelo Thiago Santos, e depois pelo Diogo Barbosa, parece que o Renato insiste ainda em velhas teimosias que insistem em não deixá-lo no Grêmio. Cara, o Grêmio passou, o Grêmio caiu para a Série B, o Grêmio se remontou, o Grêmio contratou 10 jogadores e as soluções, as alternativas para colocar em campo ainda são Tassiano, Thiago Santos, Diogo Barbosa. Chega disso, cara. Pelo amor de Deus, vira a página. E o Renato vem com aquele velho discurso de que não, mas os jogadores tais jogadores eu já conheço, eu preciso dar oportunidade para todo mundo. Tá, mas já não conhece o Diogo Barbosa, já não conhece o Thiago Santos, já não conhece o Tassiano, já conhecemos, né? Então, cadê o João Pedro? Cadê o Viraçante? Cadê, sei lá, outros jogadores que podem aparecer ali na frente? Porque, pelo amor de Deus, a gente vai insistir nos mesmos erros até quando? Porque realmente isso acontece, gente. Depois, aos 18 minutos, o Renato Gaúcho opta por tirar o Cristaldo e colocar o Thiago Santos. E aí, essa história de que o Vijaçante ele já conhece cai por terra, porque o Thiago Santos, pelo amor de Deus, e ele entra no lugar do Carbajo, ele entra no lugar do PP, agora ele entra no lugar do Cristaldo, sempre a alternativa é o Thiago. Ele quer recuperar o Thiago Santos, eu até entendo isso, mas cara, já deu, né? Já deu. O que o Thiago Santos vai continuar acrescentando, além da questão tática absurda que ele implementa no segundo tempo, porque ele coloca o Thiago Santos no lugar de um meia quando o jogo tá 3-2. Ou seja, o Juventude estava ameaçando, faz o gol com o Rodrigo Rodrigues, depois com o gol com o Mandaca, 30 do segundo, né? Na verdade, tava 3-1 quando ele coloca o Thiago Santos. Parece que ele quer fechar a casinha. Não, tá 3-1, o Juventude estava todo no campo do Grêmio, o Grêmio parou de jogar, o Juventude estava ameaçando já uma reação, esboçando uma reação, já tinha feito o gol, poderia fazer mais, e a solução dele foi tirar um meio e colocar um volante, do tipo assim, vamos segurar para manter esse resultado, faltando 40 minutos para terminar o jogo. Cara, não fez nenhum sentido. Aí depois ele, como eu disse para vocês, ele colocou o Galtino no intervalo, junto com o Tassiano, depois ele colocou o Thiago Santos, e aí depois ele vem com duas trocas maravilhosas, né? Ele tira o Soares, que eu entendo tirar o Soares e tudo mais, não fez um bom jogo, foi muito marcado e tal, e o Soares você tem que dosar, embora tenha participado de um dos gols, você coloca o Gustavinho. E depois você tira o Gabriel Silva e coloca o Diogo Barbosa, deixando o Reinaldo em campo. Aí o Grêmio fica na esquerda com 2 laterais. Segundo ele, não tinha outro jogador para botar daquele lado. Nesse momento em que ele tira todos os 4 homens de frente, Cristaldo, Bitelo, Gabriel Silva e Soares, o Grêmio tinha Galdino na direita, Gustavinho na esquerda e o PP de centroavante. Cara, não deu para entender o que o Renato fez nesse jogo, se apegando às velhas teimosias, desmontando taticamente o time, sendo amassado pelo Juventude, e o que ele faz na entrevista? Bota na conta dos jogadores. Coisa que poucas vezes eu vi o Renato fazer, hein? Porque o Renato sempre abraçou o grupo, o Renato sempre deu esse discurso de oportunidades, só que o que adianta? Quando ele vai para a entrevista e diz, nós realmente recuamos demais, não era para ter feito isso, nos acomodamos e não sei o quê. Não, cara, assume a tua responsabilidade. A responsabilidade também é do treinador, que ficou irritado à beira do campo, mas espera aí. Vence por 3-0 no primeiro tempo e deixa o adversário chegar no segundo, e isso me preocupa. Me preocupa porque, assim, ele não tinha um ou outro jogador apenas para levar para esse jogo e ele já enfrentou sérios problemas. E, de novo, recorrendo aos velhos nomes. Algo precisa ser pensado e repensado. Aí, de tanto insistirem no Vijaçante, ele meio que irritado falou assim, não ia falar, mas o Vijaçante vai jogar domingo. Eu tô rodando, eu tô experimentando. Tá, mas já deu, né, Renato? Já deu. Já deu para ver que o Thiago Santos, o Diogo Barbosa, porque senão ele estaria rodando também com o Lucas Silva, e ele não tá, ele tá apostando no Thiago Santos. O porquê eu ainda não sei. Eu só sei que ele precisa repensar que essa vitória está terminando com um tom de crítica em relação ao seu trabalho por conta de um segundo tempo horroroso, que só não foi pior porque realmente o Juventude não teve capacidade de fazer o terceiro gol. E o Grêmio contou com a sorte também, porque o Galdino ainda me perde um gol claríssimo na frente do goleiro, enche o pé e estoura a trave, é outro jogador que não tem aproveitado a oportunidade. Então, assim, tá muito claro que tem alguns erros individuais, tem alguns jogadores que não estão aproveitando a chance, mas tem escolhas do treinador que ainda me dão arrepios. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui o que faltou a dizer, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!